aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e temos aqui mais uma edição que finalmente vai aparecer comentada no canal. Finalmente, depois de muito tempo. Sim, porque temos outra edição comprada lá na feirinha de verão, num dos primeiros vídeos de aquisição deste canal. Se você assistiu esse vídeo, se você tem boa memória, se você lembra dessa edição, vai lembrar que eu fiz alguns comentários a respeito na época, que eu havia feito uma rápida pesquisa, havia descoberto algumas coisas que tinham me deixado bem curioso a respeito, tipo, ela ganhou prêmios importantes, como o prêmio Eagle, né? E isso me deixou, né, bem interessado em ler, mas, pasmem, ela acabou ficando para trás. Fui fazendo outras compras, outras aquisições, algumas foram pulando a linha de leitura, fui lendo outras coisas e fui deixando para trás. Agora, recentemente, finalmente acabei lendo a obra, acabei lendo, né, O que aconteceu ao homem mais rápido do mundo. E cara, que leitura! Já está, sem dúvida, enquadrada no top 10 das melhores leituras que eu fiz esse ano de 2023. E até o ano acabar eu ainda vou ler muita coisa, com certeza, pelo menos é o que eu espero, né? Há de eu ter tempo e saúde para isso. Então, vou ler ainda muita coisa, com certeza. A edição é até meio antiguinha, né? Ela não está longe de ter sido publicada aqui no Brasil em 2023, não, muito pelo contrário. É uma edição que foi publicada aqui em 2010, setembro de 2010. Mas está facilmente entre as melhores leituras que eu fiz. Começa pelas curiosidades em si. O que a gente tem aqui é um material de uma editora independente, né, lá da Inglaterra. Essa daqui, ó, a Accent Uck, né? Ou algo do tipo. O meu inglês é meia boca, meu inglês é malemar, eu não vou ficar tentando ler. Mas essa editora, ela basicamente trabalha com quadrinhos independentes no Reino Unido. Todos os artistas e roteiristas, todo mundo lá é gente que atua na cena independente, atua na cena mais underground do Reino Unido. São pessoas que ainda, em sua maioria, não vivem profissionalmente do quadrinho, né? Gente que tem emprego regular e tal, escreve, desenha nas horas vagas. E a editora se tornou bastante conhecida lá, principalmente por publicar várias antologias, né? Ela publica, suponho até hoje, muitas antologias de histórias em quadrinhos, e isso deu a ela um certo espaço. Mas eles estavam sempre procurando material dos membros da sua... Eles chegam a fazer uma menção que funciona tipo como uma cooperativa, entendeu? E eles estão sempre procurando material dos membros dessa, aspas, cooperativa de colaboradores de quadrinhos que pudesse ser interessante para sair assim em livros solos, em publicações solos. E foi aí que o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo acabou surgindo. É uma produção, um roteiro, uma criação do Dave West, e a arte é a da Marlene Love. Nenhum dos dois extremamente conhecido no mercado de quadrinhos da Europa, pelo menos não antes desse material ser publicado, porque pelo que eu pude ver aqui, esse material lhes deu bastante notoriedade, ganhou prêmios, acabou sendo publicado em outros países, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Então, mas no momento em que isso foi feito, não tinham nenhuma notoriedade em especial. O West tinha mais, digamos assim, ele apareceu mais, ele já tinha feito outros trabalhos, alguns com alguma relevância, e ele é um dos editores, um dos fundadores da Ascent, né? Um dos fundadores dessa editora. Isso também, né, provavelmente ele deu uma facilidade maior de aparecer, por assim dizer.
Mas nenhum trabalho deles havia especialmente explodido até que o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo viesse a surgir. O homem mais rápido do mundo é esse sujeitinho aqui, ó. Bob Dowley. E cara, é um material simplesmente fantástico. A arte é muito simples, ela foi publicada aqui no Brasil pela Gal Editora. Uma capa cartonada, um papel bastante denso, de uma gramatura bastante alta. Preto e branco, preto e branco com suavidade, sem grandes preocupações em carregar, né, nas cores. A arte da desenhista, da Lowe, é muito boa, muito realista, se encaixou bem na obra, né, sem ser caricata demais, nem sem ser pedante demais, né? Ela não se preocupou em ser extremamente real, está fazendo um retrato falado de pessoas, mas sem dúvida alguma ela fugiu de tornar a coisa caricata. Isso é algo a ser levado muito em conta. Só que o que nós temos aqui é uma história de um super-herói que não é um super-herói. Tipo, praticamente todo fã de quadrinhos, né? E vou falar mais dos da minha geração, porque eu vou usar a expressão, né, gente que cresceu lendo quadrinhos, que chegou até a minha idade, até aonde estamos, né, lendo quadrinhos. A gente cresceu lendo personagens tipo Homem-Aranha, Hulk, né, o Super-Homem, o Batman. E eu lembro que quando o Homem-Aranha surgiu na minha vida, que eu comecei a ler a respeito do personagem e tal, eu li uma matéria na qual o Stan Lee, ele afirmava que ele queria que o Homem-Aranha parecesse o mais comum possível, que ele queria que o Homem-Aranha, tipo, fosse um sujeito comum que ganhou poderes. Ele chegou, na matéria que eu li, ele chegou a usar a expressão quase como se eu, Stan Lee, de repente ganhasse poderes, né? Um sujeito extremamente banal e extremamente comum que ganha poderes. E essa ideia em si, cara, me pareceu muito fascinante na época, né? Eu achei ele muito próximo da gente, né? Era um charme que o Homem-Aranha passou a ter para mim, porque ele realmente, influenciado pelo aquele texto, eu realmente achava que o Homem-Aranha era um dos personagens de quadrinhos de super-heróis que estavam mais próximos da nossa realidade, né? Que eram o mais comum possível. Só que, cara, não é uma crítica a isso, mas é uma constatação. Na verdade não é assim, né? O Homem-Aranha com o tempo se tornou muito maior do que isso, né? Colecionou-se, adicionou-se incríveis habilidades ao Peter Parker, né? Uma inteligência primorosa, uma capacidade inventiva, né? As próprias coisas que ele fazia, a maneira como ele resolvia situações, né? As aventuras que ele teve, né? O Peter Parker deixou de ser uma pessoa comum em muito pouco tempo, proporcionalmente falando. Não é o caso do nosso amigo aqui. Não é o caso do Bob. E aí é que está a grande sacada desse roteiro. O Bob é de verdade um cara comum, extremamente comum, que possui uma grande habilidade. Há uma menção aqui num dos textos que fala uma coisa que é extremamente verdade. Ele fala que depois de você ler essa obra, você pode questionar, duvidar, achar ruim, inclusive, achar que é besteira, que o personagem foi extremamente idiota na maneira como ele resolveu o problema a que ele teve que resolver, na maneira que ele lidou com o problema com que ele teve que lidar. Só que o Bob não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem mesmo o quinto. Ele não é nem mesmo o 15º homem mais inteligente da Inglaterra. Ele não é um sujeito tremendamente inteligente. Ele não é um sujeito tremendamente sagaz. Ele é um homem comum do dia a dia, um trabalhador que tem um poder. Ele não tem essa mente estratégica e analítica. Ele não tem experiência de batalha. Ele nem quer ter. Ele nunca quis ter. Ele é um sujeito tremendamente comum
que de repente descobre que tem um poder, né, bastante peculiar e um grande poder, só que um poder que traz consequências, um poder que ele não pode usar assim livremente como ele quiser. Que quando ele usa esse poder traz efeitos colaterais para ele e ele acaba tendo que dosar o uso disso, e por isso, embora ele tenha feito uso desse poder algumas vezes ao longo da sua vida, ele não ficou fazendo uso disso o tempo todo, não. Ele não se tornou um super-herói. Ele não tinha a capacidade, a inclinação, o treinamento, nada. O Bob seguiu vivendo a sua vida normal. Até que um dia um cientista maluco coloca uma bomba no centro de Londres, nesse prédio aqui. Eu mais uma vez vou me permitir fazer uma coisa que normalmente eu não faço, que é falar mais abertamente da história, mas para que entendam a genial sacada desse personagem, eu acho que é importante falar. Esse cientista colocou a bomba neste prédio e a bomba tem um potencial de destruição gigantesco. E ela vai, arrasar grande parte do centro de Londres e matar milhares de pessoas. E o Bob está num bar quando ele vê, né, que se anuncia isso, ele vê o pânico tomando conta, porque aparece na TV que descobriram a bomba e tal, que as autoridades estão querendo que as pessoas fujam, não saiam de casa, aquela coisa toda, e ele percebe que ele é o único que pode fazer alguma coisa. Só que qual é o poder do Bob? Né? Apesar do título que aconteceu o homem mais rápido do mundo, o Bob, na verdade, em si, ele não é rápido. Mas ele possui a incrível capacidade de parar o tempo. O Bob simplesmente pode parar o tempo. Ele congela o tempo ao seu redor. Nada mais acontece, ninguém mais se move, as horas não passam, ele literalmente para o tempo. O único tempo que não para é o tempo da esfera pessoal dele. É como se ele tivesse uma espécie de aura em volta dele que permite que ele se mova dentro do seu próprio tempo. Ele tem um fluxo temporal que é só dele, e essa capacidade faz com que ele seja a única pessoa a poder tentar salvar Londres daquele desastre, só que há um enorme problema. É aquilo que eu falei. O Bob não tem treinamento científico, não tem conhecimento científico, ele é um cara comum. Ele não tem grande inteligência, ele não tem nada, ele não tem a menor ideia de como desarmar essa bomba. Quando ele chega lá no prédio e vê a bomba, ele simplesmente percebe que ele não tem a menor condição de desarmar a bomba. Ele não sabe como fazer isso. E não tem como tirar a bomba de lá também. A bomba é gigante, ele não tem como desmontar a bomba. Qual é a solução que o Bob encontra? A única coisa que ocorreu na cabeça dele. Ele não pode tirar a bomba do meio das pessoas, ele vai tirar as pessoas de perto da bomba. Essa é a ideia do Bob. Problema com essa ideia que o Bob teve é que estamos falando literalmente de milhares de pessoas. Não são 10 pessoas que o Bob tem que salvar, não são 100 pessoas, são milhares, né? Há centenas de prédios em volta do prédio onde a bomba está, que serão atingidos pela explosão. O próprio prédio onde a bomba está tem centenas de pessoas, cada prédio em volta tem outras centenas de pessoas, há pessoas nas ruas, né? Há pessoas em todo canto, nas lojas, nos shoppings, e todas elas têm que ser levadas para longe da bomba. No prédio lá, o Bob acaba vendo, né, ele tá se movendo, o tempo tá parado. Ele foi até lá com o tempo todo parado, ele teve que ir a pé até lá e tal. Ele andou 16 quilômetros para chegar lá a pé. E lá ele percebe que os cientistas já estavam tentando fazer alguma coisa para desarmar a bomba, mas eles desistiram, perceberam que não iam conseguir e estavam fugindo. E que tinha um gráfico sobre uma mesa que estimava o alcance do raio da explosão. O Bob percebeu que ele tinha que levar as pessoas para fora daquele alcance estimado. E aí começa a longa jornada do Bob fora do tempo para levar uma por uma as pessoas para longe deste raio de tempo, raio de alcance da explosão. Só que qual é o grande efeito colateral? É que o tempo não para de passar para o Bob. No mundo todo o tempo está parado, mas para o Bob não está. O Bob está envelhecendo enquanto faz isso. O Bob demora literalmente, não são dias,
não são semanas. O Bob demora literalmente anos e muitos anos para conseguir mover todas as pessoas que estão no raio de ação da explosão. Nesse processo ele tem muitos dilemas morais, muita gente que ele não vai ter como salvar por vários motivos. Há uma parte da história em que ele entra no hospital e tem um cara que estava em cirurgia, os médicos estão fazendo a cirurgia nele, né? Mas o prédio está no alcance da explosão. O Bob fica num dilema. Eu vou tirar os médicos daqui. O cara tá ali, tá aberto, os médicos estavam operando. Né, eu condenei o cara. Se acontecer alguma coisa que a bomba não explodir, eu tirei os médicos, eu que matei esse cara. Né? Mas se eu não tirar os médicos e a bomba explodir, morre ele e os médicos. Mas daí ele pensa, não, mas a bomba vai explodir. Né? O pessoal lá do laboratório tem certeza e eles são especialistas. Então me desculpa, cara, eu não vou poder te salvar. Ele tira os médicos e assim ele vai tendo outros tantos dilemas ao longo do tempo. E neste processo de tirando pessoas, o Bob vai envelhecendo. Cada vez mais ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais velho. Ele tem problemas para abrir portas. Né? As portas que estão fechadas, travadas no tempo, são obstáculos. Né? Cada objeto que ele toca, cada objeto que ele move é como se ele tirasse do tempo paralisado por uma fração de segundos e devolvesse ao tempo normal para que ele possa abrir. Mas são frações de segundo que ele perde, que vão se acumulando no tempo que está passando para a bomba explodir. E ele tem que administrar isso também. Então ele lida com a questão das portas, ele lida com as questões das pessoas. Em resumo, muito perto do final da sua obra de salvar todas essas pessoas, o Bob acaba descobrindo aonde está o autor da bomba, o cientista maluco que fez a bomba. E pensa só, se ele tivesse encontrado o cara no começo, ele poderia ter resolvido de outra maneira, mas ele não conseguiu. Quando ele encontrou o cara, Bob, já estava no fim da vida. O Bob já estava extremamente idoso. No mundo já faziam anos e anos e anos que o tempo estava paralisado. As pessoas estavam presas no mesmo segundo, no mesmo momento, há tipo 20, 30 anos. Para eles o tempo não tinha passado, só para o Bob. E o Bob, então, não tendo mais o que fazer, o Bob chegou a pensar em matar o cara. O Bob pega um machado para matar o cara e tal. E ele desiste de matar o cara. O que ele faz? Até tem essa cena aqui, ó. Ele leva o cara até a bomba e amarra o cara em frente à bomba. E aí ele devolve o tempo ao fluxo normal, ele, né, descongela o tempo, porque ele já salvou todas as pessoas que podiam ser salvas. E aí o cara percebe, né? Até tropecei agora aqui. O cara percebe aonde está e fala para ele, não, me solta, ainda tem 3 minutos, eu consigo desarmar a bomba. Mas daí o Bob fala para ele, é muito tarde agora. E é um dos momentos mais impactantes, interessantes e até tristes da HQ, porque quando o Bob fala isso para ele, é muito tarde agora, o Bob não tá se referindo às pessoas. O cara ainda fica dizendo para ele, pensa nas pessoas, tem milhares de pessoas que vão morrer. O Bob não está se referindo a elas porque o Bob já salvou todas as que dava para salvar. É muito tarde porque o Bob já entregou a sua vida inteira nesse processo de salvar essas pessoas. Né? O último e maior ato de heroísmo dele é um ato que não será reconhecido. O mundo nunca vai saber com certeza que ele fez isso e que custou a vida dele. Então ele só fala pro cara, é muito tarde agora, e ele deixa a bomba explodir. Cara, é uma história genial. É uma leitura que vale muito a pena. Não consegui me furtar em acabar contando, mas mesmo com o que eu contei, se você tiver a oportunidade de ler, você vai amar. Vai ser uma leitura muito boa. O que aconteceu ao Homem Mais Rápido do Mundo é uma HQ excepcional. E se você gostou desse vídeo, deixa like.